E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ó, tô comendo as caras de mendigo, minha cabeça diminuiu. Parece até que eu fiquei menos inteligente. É, é, a gente vai falar de O Hobbit hoje. O Hobbit. Por que vamos falar de O Hobbit? Porque eu tô empolgado nesse universo do Senhor dos Anéis e é isso que a gente vai fazer. Calma que isso passa, tá, gente? Daqui a pouco eu tô de volta com outros assuntos também. Vocês me procuraram com discursos do tipo, tá bom, você me convenceu, você me seduziu, agora eu quero descobrir, eu quero entender, e comprei todos os livros toda uma vez. Por qual que eu começo? E aí eu falei pra vocês, começa do Senhor dos Anéis. Pô, mas todo canal que eu vejo fala pra começar pelo Hobbit. E aí eu digo, começa do Senhor dos Anéis. Se você quiser, assim, primeiro, você começa por onde você quiser. Se você quiser seguir a recomendação de outras pessoas, você também tem todo o direito. Agora, se você me tirasse o universo do Senhor dos Anéis da minha cabeça e eu pudesse ter o prazer de ter contato com ele todo de novo, por onde eu começaria? Eu começaria pelo Senhor dos Anéis. Por quê? Porque aí, só depois que você conhece o Senhor dos Anéis é que você vê o quanto o Hobbit é uma obra grande e que talvez você não reconhecesse, talvez você achasse ela simples demais, ah, e não vendo tanto valor. Quando você termina O Senhor dos Anéis, você já está tão apaixonado pelo universo do Tolkien que você aprecia a leitura do Hobbit. E eu acho que se você pegar esse livro de primeira, talvez você ache ele ruim e talvez você tenha razão em grande parte daquilo que vai fazer você achar o universo, o livro ruim. Então, eu queria conversar com vocês a respeito de determinadas maneiras de ver a vida. Nós, brasileiros, nós temos um problema que a gente acha que a grandiosidade da pessoa, ela é nata, ela é inerente à pessoa. A gente acha que o craque, ele nasceu craque, ele só foi descoberto, ele foi revelado, ele não foi construído. E mesmo que você for muito bom, no primeiro momento em que você cometeu um erro, você anula tudo aquilo que você fez anteriormente. Ou seja, o político bom, quando ele dá o deslize, ele não presta, ele nunca prestou. O jogador bom, quando ele perde um pênalti numa final, ele nunca prestou na vida dele, você anula todo o resto. E o trabalho de construção a gente também não respeita. Quando você vê uma pessoa começando a falar inglês, você fala assim, o anabi do caralho fala tudo errado. Você só finge que você sabe, a gente não respeita. E é por isso que tem tanta gente que não fala inglês, porque ela acha que enquanto o inglês dela não for fluente, ela não começa a conversar com as pessoas, porque senão todo mundo vai se ligar que ela está fingindo. Como se a gente não tivesse, desde a faixa branca até o 20º grau da faixa preta, um caminho infinito de aprendizado e de melhora, e de aperfeiçoamento, e de crescimento, e de expansão. Os japoneses eles têm muita gratidão aos primeiros funcionários contratados das empresas, ou os mais velhos contratados, e aos clientes, e aos primeiros clientes. Por quê? Porque afinal de contas, a empresa ela começa igual um RTS, igual Age of Empires, que você começa com um batedor e cinco ou três unidades ali de trabalhadores. Você começa do nada, você não tem absolutamente nada, e aí você vai construindo a partir dali. Então, os seus primeiros funcionários, os seus primeiros villagers ali, e os seus primeiros clientes, eles têm um valor muito grande, porque foram eles que te deram a oportunidade de fazer a empresa crescer cada vez mais. E aí ela vai se expandindo cada vez mais, precisando de cada vez melhores estratégias para continuar crescendo. Então, da mesma forma, eu acho que as primeiras obras, elas são a estrutura de tudo. A estrutura de tudo. Que vão fazer amadurecer dentro do escritor alguém que vai se superar cada vez mais. E toda vez que você reescreve uma história, você se supera. E toda vez que você, em teoria, faz uma continuação, você supera o escritor que você foi. Isso não vale para séries de hoje. Isso não vale para séries de hoje, por outros motivos. Porque hoje você faz uma série perfeita que deveria ter só uma temporada. Hunger Games. Você faz uma história, um livro perfeito. Você faz, sei lá, 13 Reasons Why, para quem gosta de coisa de adolescente. E aí você fala, cara, a história toda já foi contada, não tem por que você continuar. Só que aí você chega com uma tonelada de dinheiro e fala assim, como tá vendendo, faz a continuação. E é uma bosta, porque a pessoa já deu tudo que ela tinha que dar, e agora ela começou a escrever por dinheiro, e ela tem que se superar com os parâmetros que vão dar audiência. E não com as coisas feitas do coração. Para quem entendeu, isso serve para o Anéis de Poder também. Eu gosto de olhar pro Senhor dos Anéis e ver, como esse cara foi longe.
E aí depois poder voltar no Hobbit e falar como ele começou pequeno, como ele começou simples, mas é como já estava ali a prova de que ele tinha muito potencial e que ele chegaria muito longe. Você quer ver... Vocês são muito novos, eu acho, para serem apaixonados pelo Jack Chan. Eu fui fã do Jack Chan, por quê? Porque eu acompanhei toda a trajetória da carreira dele. E teve uma época que todo mês tinha um filme dele no cinema, todo mês tinha um filme novo dele na locadora. E ele estava no ápice ali, fazendo filmes com acrobacias cada vez mais surpreendentes. Mas quando você volta na carreira dele e vê ele trabalhando de coadjuvante em filmes chineses, e você olha a atuação e você olha a cara dele, você fala, meu, esse cara aí, ele tem futuro. Quando você olha os primeiros filmes que ele fez como coadjuvante, como vilão, você fala, esse cara ele já mostrava potencial e era só esse potencial ser trabalhado. Então quando você olha pro Hobbit, você fala, cara, a maneira que esse cara conta uma história simples para passar determinadas lições, ela é tão grandiosa que um dia esse cara vai ter que escrever alguma coisa muito mais foda do que ele já escreveu. Porque quando ele lançou o Hobbit, ele já escrevia o Silmarillion, só que esse Silmarillion nunca foi publicado e as pessoas não tinham acesso a ele. E depois do Hobbit veio o Senhor dos Anéis, com o Silmarillion sendo escrito em paralelo e ele nunca foi lançado. Por quê? Porque ele nunca estava pronto. Por quê? Porque ele era reescrito constantemente, tão foda a história era. Sei que estou dando uma volta muito grande. Deixa eu ver aqui as minhas anotações. Então, vamos lá. Eu falo que o Hobbit ele é a primeira obra simples de um universo mitológico traçado. Ou seja, Tolkien ele começou fazendo a mitologia da Inglaterra. Porque já que não tinha, então vou criar. Então ele começa a falar de Ilúvatar, ele começa a falar de Melkor, é uma delícia o começo do Silmarillion. Você vai vendo o capricho que ele tinha para escrever e como que era o esquema dele de criar personagens e criar justificativas, e as definições dele do bem e do mal, da natureza humana, da natureza dos anões, era uma coisa linda, caprichada. E aí ele vai e escreve o Hobbit, e esse Hobbit ele tem todo esse embasamento mitológico. E essa história ela é curtinha, ela começa e termina. É muito rápido, e ela é redondinha dentro dela. E aí depois ela forma de base e ela serve de trampolim para a verdadeira obra. Por quê? Porque você dá um começo, ele dá um começo para uma história muito foda, e o Senhor dos Anéis ele aparece tendo uma base mitológica forte. Olha que coisa foda, porque tinha o Silmarillion, então tudo era referência, mesmo que essa Bíblia mitológica ela não estivesse no mercado, estava pronta. Então o Tolkien, ao escrever, ele não fingia que existia embasamento mitológico, ele não fingia que existia, de fato existiam, ele fazia referências a personagens que já estavam criados. E para reforçar isso, além de uma base mitológica, agora o Senhor dos Anéis tinha uma base histórica. Por quê? Porque tinha a história do Hobbit para contar. Então aquele Bilbo ele tinha vindo de algum lugar, aquele Gandalf ele já tinha vivido aventuras anteriormente. Aquele Gollum, ele aparece e ele só precisa ser explicado agora. E aí você fica voltando, aqui as cavernas onde passaram, aqui foi onde os anões ficaram presos, aqui foi onde os Trolls foram petrificados, aqui foi onde... E aí você fala, cara, eu tô lendo um universo extremamente bem elaborado, porque ele tem referências mitológicas e ele tem referências históricas também. E essas referências históricas, elas são muito consistentes. E o Senhor dos Anéis merecia que essa história tivesse toda essa base, tão grande eram as lições que tinham para ser passadas ali. Tá vendo que o Hobbit ele começa a ser, numa pequena história, a estrutura de uma coisa muito maior, que conversa muito com a própria trajetória do Tolkien, porque primeiro era ele começando o Silmarillion e escrevendo uma história curta, e depois é ele crescendo e ficando gigante, mas em cima de uma obra que ele tinha ali para mostrar. Então qual que é o meu medo? Eu conheço algumas pessoas para quem eu recomendei o Hobbit e o cara leu 70% do Hobbit e falou, não aguentei, cara, eu dropei a leitura. E eu falo, puta que pariu, né? Dá para começar dos últimos 30%. O Hobbit dá para você começar dos últimos 30%, dá para você pular os primeiros 70% da história. E você vai entender. Mas eu concordo, porque quando eu fui lá ler, eu só consegui ler aquele livro porque eu estava apaixonado, porque eu via que era muito moroso e porque aquelas histórias ali, elas não tinham a riqueza das coisas que estavam tentando ser mostradas ali no Senhor dos Anéis. Bom, de qualquer forma, o Hobbit ele te dá esse presente de uma vez que você se apaixona pelo escritor, caso isso aconteça, caso você leia O Senhor dos Anéis, que são 4 livros colocados em 3 volumes,
caso você termine essa leitura, o Hobbit ele é um filme, ele é um livro sensacional para você ver de onde que o Tolkien veio, como que ele começou. E aí você fala, caramba, ele já levava jeito, porque a história ela já era bonitinha. E talvez tudo isso dê o que você precisa para se interessar pelo Silmarillion. Para você entender de onde que o Hobbit veio, primeiro você precisa saber o que é Anel de Giges. E eu não vou ficar contando isso daqui, porque existe o canal Acrópole e a professora Helena que fala desse Anel de Giges de uma maneira mágica que eu não vou conseguir superá-la. Então, entre lá, é canal Acrópole, professora Helena falando do Anel de Giges. Ela fala tudo que está escrito aqui, só que de um jeito muito mais bonito. E ela parece uma tia, uma avó, uma mãe sábia e uma professora. Professora ela é de fato, mas ela fala com aquele jeito familiar, com alguém da sua família. É uma pessoa extremamente madura que um dia eu quero conseguir me tornar, chegar perto do que ela tem hoje. Esse anel de Giges, ele é um anel que o Sócrates usou para explicar que existem pessoas boas e pessoas ruins, e existem pessoas ruins que fingem ser boas e que pregam a bondade. Por quê? Porque elas têm medo de retaliação, elas têm medo de serem pegas. Então, num exercício ali com o Glauco, ele fica falando, pô, se você der um anel para um cara e ele puder desaparecer e ele tiver certeza absoluta de que ele não vai ser punido pelas infrações que ele cometer, ele vai começar a ter uma série de infrações. E vai ficar falando que ele não faria, mas ele vai recriminar alguém que faça isso, e ele vai dizer que se ele tivesse esse anel ele não faria esse tipo de coisa, ele não usaria para cometer as infrações, mas ele só fala que ele não cometeria as infrações porque ele tem medo de ser julgado. E se ele visse alguém pegando esse anel, ele invejaria caso o cara fizesse coisas ruins e chamaria o cara de burro se ele não fizesse. Então, Glauco joga uma dessa. Então, tipo, se o cara ele tem esse anel e não usa pra roubar e pra ficar rico e pra pegar a mulher dos outros e pra fazer o que ele quiser e sair impune, então ele é retardado. Ele é muito burro. Mas na frente dos outros eu falo que sim, que a verdadeira virtude do homem é jamais assistir um negócio num site paralelo ou baixar um jogo hackeado. Então você prega muita nobreza, e aí a hora que você vai ver o que você está fazendo é completamente diferente quando você tem oportunidade e você tem um risco muito baixo de ser pego. Essa história do Anel de Giges, ela evolui para inúmeros contos nórdicos que vão falar do Anel do Nibelungo. E o Anel do Nibelungo, ele é a primeira mitologia nórdica que vai fazer a pessoa desaparecer e vai associar esse anel a um dragão e a uma mina de tesouros de um dragão. E começa a colocar ali uns elementos fantasiosos. O Tolkien, ele pega um conto de, sei lá, 10 páginas, 15 páginas e transforma em toda uma história super bonitinha e super sofisticada que tem algumas determinadas características. Primeiro vem o convencimento dele ser levado para essa jornada. Então, Bilbo, ele fala, eu tô precisando de um ladrão, você tem cara de ser ladrão. É muito engraçado isso, né? E você vai ajudar, você vai ter uma história épica, você vai viver aventuras, você vai conhecer o mundo, e de quebra você ainda pode ficar rico. Pode morrer? Pode morrer. Depois não reclama se morrer também. Mas existe a possibilidade aí de você ganhar uma boa grana. Você tá vendo que não tem essa coisa de meu Deus, nossa, que pureza, nossa, que causa nobre, vamos salvar o mundo. Não, já começa conversando muito com a ambição e com a ganância. Você está disposto a sair do conforto do seu lar, onde você tem uma despensa cheia de comida, carregada de comida, onde você tem absolutamente tudo que você precisa, onde você tem o tédio do vencer na vida. Quando eu falo tédio do vencer na vida, é que tédio é problema de pessoa feliz. Tédio, você acordar e você não ter que trabalhar que nem um escravo para ver se você vai conseguir comprar sua janta. Se você não tem esse tipo de problema, se você tem o tédio de acordar e falar, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? É porque sua vida tá boa. Sua vida tá boa. O Bilbo, ele tem esse tédio.
Então ele já vem com esse negócio da ganância. Você quer ir e viver umas aventuras? Então vai lá, se você quiser. O Bilbo ele vai, sabendo que ele vai ser um ladrão, sabendo que ele vai tentar uma parte no espólio, mas sem entender muito bem direito o que isso é. Sabendo que tem um dragão, mas sem fazer ideia de como que ele vai sobreviver a esse dragão, sabendo do risco de morte que ele corre, ele simplesmente larga aquela parentaiada chata do cacete lá e simplesmente vai embora. A primeira cena, e não preciso dizer que vai ter spoiler pra cacete aqui, né? A primeira cena é muito simples e aí o Hobbit ele é capturado por Trolls, seres gigantes, e um mais tonto que o outro. E esses Trolls, eles falam, a gente vai cozinhar esse cara aqui. No filme, o Hobbit, tem uma cena de luta sensacional dos anãos, ou anões, que vêm para defender o Bilbo e que lutam ferozmente com os Trolls. E essa luta ela teria sido incrível se ela tivesse sido verdade. Nos filmes ela ficou. É uma luta que não acontece. Os anãos eles são todos capturados, enrolados lá, e eles vão todos morrer quando o Bilbo ele começa a jogar um chaveco nos caras. Fala assim, mano, eu manjo de temperar esse negócio aí. Eu vou ajudar vocês a fazer esses... eles ficarem mais saborosos e tal. E nisso, a gente descobre que o Gandalf, ele foi o primeiro Steve Bannon da história. Mentira, gente. Não foi o primeiro Steve Bannon da história. Mas o Gandalf, ele dá a receita pro Steve Bannon, que fez o que fez nos Estados Unidos, com a eleição de Trump, aqui no Brasil, com a eleição do Bolsonaro, na Inglaterra, com o Brexit. E ele serve de modelo para toda essa estratégia que está nos polarizando e fazendo com que a gente jamais consiga se unir e trabalhar em conjunto. Para a gente melhorar na vida, a gente teria que conseguir trabalhar junto, e a gente não consegue trabalhar junto. Por quê? Porque o outro é mulher, porque o outro é negro, porque o outro é branco, porque o outro é de esquerda, porque o outro é de direita. Enquanto a gente fica brigando um com os outros, colocando a culpa no outro, a gente nunca vai conseguir se unir para conseguir o básico para a nossa sobrevivência na sociedade. Então essa polarização, rentismo, direitos, tudo fazendo essa maçaroca que impede que a gente se una para gerar riqueza. Falamos isso no podcast lá com o Lucas. Depois eu vou fazer um resumo daquilo ali, porque acho que é necessário. O que o Gandalf faz? Ele começa a imitar a voz dos Trolls. Os Trolls eles precisam basicamente se organizar. Eles têm todos os anões lá para comer. Eles têm o Hobbit para comer. Tá todo mundo capturado e eles estão no meio da noite. E aí o Gandalf ele começa a imitar a voz um do outro, dos Trolls. Então eles precisam se organizar para cozinhá-los. E o Gandalf faz a voz de um e diz, cara, se cozinhar vai ficar ruim, você tem que fazer de outro jeito. Aí o outro fica irritado, falando, que jeito, vai você buscar água. Não, mas com a água vai ficar zoado, vai ficar... E ele começa a colocar intriga. O Gandalf, né, que é um símbolo de pureza e virtude pra gente, ele é muito filho da puta. Ele começa a pregar a discórdia ali, e coloca falas e palavras nas bocas dos Trolls, e os Trolls eles começam a se espancar. Por quê? Porque eles acham que eles estão sendo ofendidos. Então é engraçado como o Gandalf ele nunca usou nenhuma palavra chula, ele nunca usou uma palavra baixa, mas ele faz uma provocação no sentido de falar, não, tá dando errado por culpa sua, tá dando errado porque você é não burro, mas é porque você não pensou nisso, é porque você tá fazendo errado. E cada provocação dessa gera uma reação do Troll, que vai lá e bate no outro, e que vai lá e começa a querer sabotar para mostrar que ele tá certo, e começa a fazer a coisa dar errado para provar que o outro tá falando besteira. E o que acontece? O tempo passa, o sol nasce e eles viram pedra. Ou seja, o Gandalf ele conseguiu, sem atirar neles, sem usar mágica neles, sem fazer com que eles fossem cortados por espada, sem colocar a vida dos anãos em risco num combate desnecessário, ele faz o que ele precisa para manter as pessoas paralisadas, com ódio, com polarização e com desinformação. Isso é basicamente o que o Steve Bannon faz, porque hoje
você tem raiva, você tem nojo do seu vizinho, você tem raiva do outro que é de uma cor diferente da sua, você tem raiva do outro que tem um posicionamento político diferente do seu. Por quê? Porque nas redes sociais, o núcleo de marketing de cada um fica fazendo exatamente o que o Gandalf fez. Ele fala assim, olha aqui o que esse petista falou, olha aqui o que essa bolsonarista falou, olha aqui o que a atriz do Senhor dos Anéis falou a respeito dos fãs do Tolkien, olha aqui o que estão falando sobre isso. E aí a reação, ela é sempre animalesca. É porque é uma arrombada, é porque é um filho da puta, é porque você é fascista, é porque você é comunista, é porque você é isso. E as pessoas começam a brigar quando na verdade a gente está no momento da história em que a união é muito necessária para que a gente abra mão das coisas que a gente precisa abrir mão e para que a gente se dedique, para que a gente consiga ser competitivo e para que a gente consiga gerar riqueza para sobreviver nesse novo mundo que está se formando, cheio de guerra por vir. Mas a gente não consegue conversar. Então, o que está acontecendo no Brasil é um reflexo do que fizeram com os Estados Unidos. E os Estados Unidos hoje, ele é vítima disso. As pessoas, elas não conseguem conviver juntas no mesmo supermercado sem brigar por política e sem brigar por viés. E são brigas extremamente infantis. E você olha para os trolls e você olha para os americanos no supermercado e para os brasileiros nas redes sociais, é exatamente igual. É exatamente a mesma coisa. Então, quando você ler o Hobbit, chegar nessa parte dos Trolls, e você vê o Gandalf fingindo a voz do outro e fazendo com que eles se ataquem entre si, você pode pensar no que é as redes sociais brasileiras. E aí você fala, nossa, a gente tá muito na merda, mas tem gente pior. Nos Estados Unidos não é na rede social, é na rua. Você para o carro na rua, os caras começam a brigar por causa de política. Agora, de onde que vem isso? A gente vai conseguir provar que é a Rússia que está fazendo isso? A gente vai conseguir provar que é a China que está fazendo isso? A gente vai conseguir provar que são os bilionários americanos que estão fazendo isso? Não sei quem está fazendo, mas nós estamos sofrendo disso. E a única maneira da gente conseguir escapar disso não é ficar falando que o outro não presta, que o outro é burro, que o outro é culpa de tudo que está acontecendo. É você dar ao outro o que ele precisa para que ele também possa colaborar com você. E é preciso entender que a gente precisa um do outro para formar uma sociedade funcional. A gente não tem uma sociedade funcional hoje. Então, o Gandalf, se você pega de primeira o Hobbit e lê sobre o Gandalf, você fala, mas que mago filho da puta, como que esse cara vem me convencer que ele é bom depois? Tudo bem que esse negócio de querer ser bom e mal, o nosso cérebro não é capaz de conceber isso e é uma infantilidade muito grande querer que alguém seja só bom. Mas daí você já pode tirar alguns elementos interessantes. Só que isso é simples, isso você tem que ter leitura e bagagem pessoal para você conseguir extrair aquilo do livro. Caso contrário, é só uma cena de um livro, e qualquer desenho animado tem cenas muito mais emocionantes do que esse perrengue que eles passaram lá com os Trolls. Depois, o Bilbo, ele finalmente encontra o anel. E aí a história começa. Ou seja, esses Trolls aí, eles são só um prelúdio, porque a história ela começa de verdade quando o Bilbo consegue o anel, ele começa e ele percebe que ele consegue desaparecer com esse anel. E qual que é a história do Tolkien? Ele quer mostrar que Sócrates estava certo quando ele disse que pessoas boas terão a oportunidade de roubar e saírem impunes, terão a oportunidade de fazer o mal e saírem impunes, mas por terem uma natureza boa, eles não farão isso. Então, o Bilbo é a representação da pessoa boa, que vai ter uma consciência que não vai permitir que ele use de estratagemas ardilosos para prejudicar o outro, simplesmente. Pensa na mulher mais gostosa que você conhece, a sua vizinha, aí você coloca o anel, você vai passar a mão na bunda dela, você nunca vai ser descoberto. Ela vai pagar de louca na vizinhança porque ela vai falar que teve alguém que passou a mão nela e ela virou e não tinha ninguém ali. Então ela não vai nem falar. Aí você sabe que você vai sair impune, o que você faz? E o Tolkien, ele diz que esse anel na mão de uma pessoa correta, direita, esse cara ele não faria isso com essa vizinha, ele não faria isso com o dinheiro do vizinho, ele não mataria o rei de Gizes, ou seduziria, ou usurparia o trono, forçando um casamento ali com a esposa. E a primeira oportunidade que o Bilbo ele tem de fazer isso é quando os anões são todos presos pelos elfos. Quando eles são presos pelos elfos, eles ficam separados ali. O Bilbo ele tem condições de matar os elfos,
ele tem condições de libertar os anões para que eles lutem, ele tem condições de roubar a riqueza dos elfos, e o que ele faz? Ele descobre uma maneira, depois de muito pesquisar ali o caminho, ele descobre uma maneira de tirar os elfos ali daquela torre. E ele faz uma coisa muito foda, que é, ele pega a chave da prisão com um elfo, que é o carcereiro, ele abre, solta todo mundo, leva todo mundo pelo caminho que eles teriam que trilhar, e depois o que ele volta para fazer? Ele volta para colocar a chave da prisão na cintura do carcereiro. Por quê? Porque ele fala, eu quero livrar esse sujeito aqui de um mal que ele não merece ter que passar. Então o Tolkien, através do Bilbo, ele coloca o máximo de justiça e moralidade na cabeça dessa pequena criatura, que tinha a oportunidade de matar o carcereiro, ele tinha a oportunidade de fazer com que o carcereiro fosse punido pelo desaparecimento da chave, mas não, ele devolveu a chave para que coubesse sim uma punição, mas não uma punição máxima, porque assim, se você é carcereiro, existem níveis de punições diferentes se você deixar um cara fugir. E o nível da punição de alguém que simplesmente perde a chave e deixa essa chave cair na mão do prisioneiro para que ele se liberte, ele é muito maior do que alguém que está com a chave lá e sabe e tem certeza absoluta de que ela não foi usada e que ela não saiu do bolso dele. E aí você começa a falar, cara, que legal esse negócio. Só que a coisa ela melhora mais ainda. Porque aí a companhia, os anões, depois de conhecerem um druida, depois de passarem pelos trolls, druidas, elfos, e depois a mina. E lá eles chegam no dragão. O Bilbo, através desse anel, ele descobre o ponto fraco desse dragão, que vai ser comunicado através de um pássaro que estava bisbilhotando ali, mas na verdade foi ele que identificou a fragilidade do dragão, que eu me lembro. Esse dragão ele vai tacar o terror numa vila, bem diferente do que acontece nos filmes, e ele é morto por um cara que escutou do pássaro onde que deveria ser onde que ele deveria mirar ali. E com esse plot, com esse acontecimento do dragão sendo morto, Tolkien ele consegue o cenário, o palco, para aquilo que ele realmente precisa contar. Que é, se você tem uma força superior a todas as outras, que guardam um determinado tesouro, você inibe a ganância, e você inibe a ambição, e você inibe a guerra entre as partes. Vocês lembram do Lucas falando nos nossos podcasts de geopolítica? Ele fala, eu odeio os Estados Unidos, mas eu queria que os Estados Unidos ele fosse, por um bom tempo, forte o suficiente para que todo mundo tivesse tanto medo dele ao ponto de não se engraçar com o país do vizinho. Não gosto dos Estados Unidos, mas eu quero que tenha medo dos Estados Unidos para quê? Para o Irã não entrar em Israel, para a China não entrar em Taiwan, para a Rússia não querer se expandir além da Ucrânia, porque querer que não entre na Ucrânia já foi, né? Então seria interessante que os Estados Unidos ele tivesse essa força. E quando o dragão morre, é como se os Estados Unidos, através do Biden, falasse pro Putin, entra aí se você for homem, seu retardado, minhas tropas estão tudo aí na Ucrânia, quero ver se você tem coragem de pisar aí nesse país. Aí o Putin vai lá e pisa, e o Biden fala, que cara louco, velho, vambora. Ou seja, quando o Biden ele fala, que bicho louco, velho, vambora, o que aconteceu com os Estados Unidos? Smaug morreu, o dragão morreu. Estou fazendo uma livre interpretação, tirada de voz da minha cabeça, tirada da bunda. Né? Quando Smaug morre, quando os Estados Unidos ele perde a moral, o que acontece imediatamente com Taiwan e China, o que acontece com Irã, Iraque e Israel, o que acontece com a Sérvia, com os países vizinhos, todo mundo começa a falar, porra, os Estados Unidos está sem moral, velho. E esse meu vizinho aqui, eu tenho ranço dele, porque... Então, o que acontece no Hobbit? Quando Smaug morre, os homens da vila de perto, eles vão lá e eles falam, a gente tem direito a esse ouro, porque esse dragão está aterrorizando nossas famílias e queimando nossas casas aí já faz muito tempo. E os elfos, eles aparecem e falam, não, velho, tem uma parte desse ouro aí que é minha, porque muito desse ouro daí foi roubado de nós. E nós temos direito a ele, porque nós lutamos durante muito tempo contra esse mal. E aí os orcs, eles também têm interesse. Então olha que interessante, basta que você tenha
um grande poder sucumbindo e você tem muitos outros que se levantam. E aí toda desculpa é válida. Quando duas pessoas querem brigar, toda desculpa é válida. Quando um país quer invadir o outro, toda desculpa é válida. Quando duas pessoas querem se pegar, qualquer cantada é boa. Você pode fazer. Quando duas pessoas querem se pegar, qualquer cantada é boa. E quando um lado não quer, não tem cantada boa que preste. Não existe. Então é sempre a intenção das pessoas. Quando o Smaug morre, todo mundo quer o ouro e todo mundo vai ficar encontrando justificativa no outro para o outro estar errado. E ali, Bilbo, ele impede um negócio muito pior de acontecer. Porque qual seria, sem o Bilbo nessa história, e olha como o Tolkien ele conversa muito com o destino, com a presença de Deus e a presença de forças e o bem agindo através do mal. Sem o Bilbo, o que aconteceria? Os homens, os elfos e os anões, eles se matariam, eles se enfraqueceriam, e quando eles estivessem enfraquecidos, o que aconteceria? Os orcs chegariam ali e matariam todo mundo e ficariam com a mina para si. Essa é a interpretação de Fausto. Como não aconteceu, não dá para saber o que aconteceria. Isso é a minha interpretação. Mas, o que o Bilbo faz? Ele descobre os interesses de cada um, porque sempre, cada lado tem interesse maior em alguma coisa. E o Bilbo, ele sabe que o Thorin, que é o rei dos anãos, que está ali levando eles. E eu estou alternando entre anãos e anões só para vocês perceberem que tanto faz. E que uma pessoa que fala, não, você está falando errado, e o que você fala não vale porque você não fala do jeito certo, essas pessoas são todas retardadas, porque o que importa é que a comunicação aconteça, não importa com o uso de que palavra exatamente. Então, quando o Bilbo ele descobre que a coisa mais preciosa para Thorin é a Pedra Arkin, no meio de toda... Vamos ver se a gente acha a mina do Smaug. Não tem aqui, mas confie. Pensa no caixa forte do tio Patinhas, vocês são novos demais para isso. Pensem numa riqueza desse tamanho aqui, que era a mina de riquezas onde o Smaug estava sentado. A pedra mais preciosa para Thorin aqui nessa história era uma pedra chamada Arkenstone. Ou seja, de todo esse ouro, o que o Thorin mais queria era essa pedra. O que o Hobbit fez? Ele pegou essa pedra e ele falou: suponho que essa pedra valha 1/15 desse tesouro todo. E como ele vale cerca de 1/15 desse tesouro todo, e eu tenho direito a 1/15, então eu vou escolher o que eu quero para mim. E eu quero essa pedra. Aí ele vai até o líder dos elfos, que, cara, o rei dos elfos, o pai do Legolas, ele foi... É muito engraçado ver... Não quero puxar essa treta pra cá. Eu vou ser uma pessoa menos tóxica com as pessoas que atacam as obras. Porque senão eu entro nessa daqui, né, dos trolls. Existe uma diferença entre a história do livro e os filmes, porque no livro o pai do Legolas, ele não é arrombado daquele jeito que ele aparece no filme. E o Bilbo, ele vai até ele e fala assim: deixa pra lá, deixa disso, mata os caras não. E aí o pai do Legolas fala assim: mandei meus batedores lá pra conversar com o cara, ele tacou flecha no meu batedor, falta de respeito da porra, eu vou matar todo mundo agora também. Ele não diz isso. Ele fala: vou matar os caras de fome, eu vou ficar aqui sitiando esse negócio e eles vão ter que comer ouro ou morrer de fome. Ou seja, quando eles passarem aqui, a gente vai ter que conversar. Eles não vão conseguir tirar todo esse ouro de uma vez e eu tenho meu direito à minha parte, eu vou entrar lá e eu vou tirar a minha parte. E o Bilbo, ele fala assim: olha, essa daqui é a pedra que o Thorin mais quer. Isso daqui te dá poder de barganha. Ou seja, o Bilbo, ele nivela a discussão ali. E ele fala: com isso daqui, o Thorin ele vai querer colaborar com você. Você tendo essa parte, ele vai querer colaborar com você. Ou seja, isso daqui é o que Jesus fez, né? Eu vivo falando que o Tolkien é muito cristão em tudo que ele escreve.
o Bilbo ele deu a vida dele, porque ele sabia que a hora que ele voltasse pro Thorin, Thorin ia ficar tão puto que ia matar ele. Mas era melhor o Thorin matar ele e depois ter que chegar a uma negociação civilizada que pouparia muito a vida de todo mundo, do que ele ver os elfos simplesmente exterminarem os anões. E ele fala, eu tô roubando ou não tô roubando? Porque eu tenho direito a essa riqueza e eu estou abrindo mão da parte que me cabe para que as pessoas não se matem. Olha que nobreza aí, olha que gesto foda do Bilbo. Ele fala, cara, eu não vou deixar vocês se matarem. Toma aqui, essa parte é minha. E aí ou você vai embora com isso e depois negocia com ele o por quanto ele quer te comprar, ou você vai lá agora e vê o que dá para fazer entre vocês. Mas o que eu tô querendo dizer é que a parte que você queria tá aqui, porque essa pedra vale isso, e vale isso pro cara que é dono do ouro. Ou seja, simplesmente por vender essa pedra que eu tô te dando, você pode receber como pagamento aquilo que você disse que você tem direito. Tô salvando a vida de todos vocês para que não haja guerra. Essa parte, ela é muito foda. Agora imagina você colocar isso num filme. Quando você coloca isso num filme, você mostra essa cena e todo mundo fala. Não dá pra você mostrar isso no filme e esperar que as pessoas concebam a grandiosidade desse gesto de forma igual a que você está lendo no livro. Por isso que eu acho que livro e filme se complementam. Porque vai explicar num livro o que é Númenor. Numa cena de 5 segundos você mostra mais do que um livro é capaz de mostrar, com descrições precisas a respeito do lugar, até porque essas descrições elas existem. Então essas obras elas se completam. O Bilbo ele mostra mais grandiosidade ainda e é engraçado porque o resultado dali vai sair um acordo, dali vai sair uma tragédia, dali vai sair uma redenção, dali vai sair um monte de coisa disso que vem depois que o Bilbo dá Arkenstone para os elfos. Mas o Tolkien ele não está interessado em jogar luz sobre isso. Ele está interessado em jogar a luz sobre o Bilbo. E o Bilbo, quando ele recebe o pedido de perdão do Thorin, e quando ele é admirado por todo mundo e quando ele é reconhecido por todo mundo, ele tem que levar parte dele do espólio, que ainda é um terço. Que ainda é um 15avos. E sabe o que ele faz? Ele pega um baú de ouro e um baú de prata que o pônei consegue carregar. E ele vai embora. E essa é a maior e a mais grandiosa lição dessa história toda. Porque a sua ambição, o seu desejo, ele não pode ser muito maior do que as suas necessidades e ele não pode, em hipótese nenhuma, ser mais do que aquilo que você pode carregar. Porque se você tentar carregar todo esse ouro aqui num burrinho, você vai matar o burrinho. Se você tentar carregar 15avos, um 15avos desse ouro num pônei, você vai matar o pônei. Você não vai chegar na sua casa, você vai ser assaltado no caminho. E o que o Tolkien ele fala através do Bilbo? Que uma pessoa que tem o poder do Anel de Giges, do Anel do Nibelungo, do Um Anel, que nem era o Um Anel nessa época, porque o conceito de O Um Anel não existia na época que o Hobbit foi criado e escrito, ele diz que a sua recompensa, a sua ganância, o seu desejo, ele não pode ser maior do que aquilo que você pode carregar. Ou seja, eu sou rico enquanto eu tenho ações e fundos imobiliários que eu consigo avaliar em 15 minutos por dia. Quando eu leio, sei lá, quando eu pesquiso sobre esses fundos 1 hora por fim de semana e consigo gerir o resultado desses fundos e permitir que a gestão desses fundos não corroa a minha alma e não custe a minha alma, e quando eu consigo viver a minha vida sem pensar em dinheiro o tempo inteiro, eu estou tendo tudo que eu preciso e eu estou tendo aquilo que eu consigo carregar. Agora, se eu faço a minha riqueza se expandir ao controle de grandes corporações, de grandes empresas, de grandes empreendimentos, e a gestão desse dinheiro todo corrói a minha alma e não deixa tempo para eu brincar com uma criança que eu tenho dentro de casa, aí o dinheiro não está servindo para me libertar, ele está servindo para me escravizar. E o Tolkien, através do Bilbo, ele diz que um homem justo dentro de uma mina de ouro desse tamanho, com esse tanto de ouro aqui, ele não seria escravizado pelo ouro. Enquanto muitos outros eles têm a febre do ouro e começam a matar pela posse do ouro, um homem justo dentro de uma mina de ouro com um anel de giz no dedo, ele pegaria 2 pequenas
arcas que ele consegue carregar e que garantem para ele segurança, conforto, estabilidade, e iria com o seu burrinho para sua terra, voltar para sua família, voltar para o lugar onde ele se sente em casa. Essa é a grande mágica do Hobbit. Agora, não ache que ao ler o Hobbit você vai ter acesso a todo o potencial do escritor Tolkien. Por quê? Porque não tem, porque é o começo da carreira dele, e eu prefiro que você tenha acesso a essa lição bonita, essa história bonita, depois que você souber o tamanho da grandiosidade da leitura do Senhor dos Anéis, porque ali sim é um escritor maduro, evoluído, que constrói esse mundo fantástico, que tem história mitológica, que tem registros históricos e que tem um monte de coisa, e que em cada linha você pode descobrir maneiras de enxergar o ser humano que podem te deixar apaixonado e que podem ser revistos todos os anos de maneira ainda mais grandiosa do que foram vistos da última vez. Essa é a minha visão, espero que ela seja útil para alguma coisa, espero que ela estimule vocês a ler o livro caso vocês queiram. Por hora é isso, grande abraço. Os filmes do Peter Jackson conseguiram destruir a leitura de quem leu o Hobbit? Não. Os filmes, eles têm uma série de coisas que não tem absolutamente nada a ver com o livro. Eles aniquilaram o livro para quem leu o Hobbit? Não. Então, só tem medo dos lacradores acabarem com a sociedade quem nunca pegou o livro para ler de verdade, porque quem leu sabe que o conhecimento está ali preservado, a obra está preservada, e que a gente tem uma leitura da nossa geração, e que na próxima geração pode ser completamente diferente dessa. A obra original está lá para quem quiser ler. Bom, agora sim, por hora é isso. Grande abraço.